Bom, pessoal, essa é a terceira semana de aula, então o conteúdo agora é sobre a simulação manual, então um exemplo passo a passo de como que vocês montam uma tabela de simulação, né? Eu espero que vocês já tenham baixado o Arena e nas próximas semanas nós começamos com a parte prática da disciplina. Acho que está prevista para a quinta semana de aula, nós estamos na terceira. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse exercício manual, porque esse exercício manual é o tipo de exercício que vai cair na prova. Então, vocês executem o exercício que está no final da aula, que na próxima semana nós vamos fazer uma aula síncrona para tirar as dúvidas e verificar se vocês conseguiram compreender o funcionamento da simulação manual. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no fórum ou qualquer outra contribuição que vocês acham pertinente. E se precisarem, então, de auxílio individual, às quintas-feiras eu fico à disposição. Vocês marquem, então, pelo meu e-mail, que eu vou deixar, que tá ali no Moodle, disponível para vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês consigam compreender esse conteúdo e consigam, então, realizar o exercício que está lá no finalzinho da aula, tá certo? Bons estudos! Então, considerem um sistema de fila simples e no caso aqui nós vamos considerar então um sistema de lavação de automóveis, né? Então, os automóveis oriundos de uma área externa se encaminham ao posto para usar um elevador hidráulico e serem lavados por um operador que faz uso de uma mangueira de alta pressão. Dependendo do dia da semana e da hora do dia, é possível que ao chegar ao posto o cliente encontre este posto ocupado. Então, prevendo tal situação, o proprietário criou uma área de espera para que os clientes possam aguardar por ordem de chegada para serem atendidos. Então, a princípio, seria esse cenário. Eu tenho uma lavação de veículos, eu tenho os carros no mundo externo, uma área criada para a espera, que seria a fila, o elevador hidráulico com o operador sendo considerado então a máquina de lavação e a saída do automóvel após a prestação do serviço. Então, exemplo simples, né? E aí aqui vem as informações então, com relação ao proprietário do negócio, né? Então, o proprietário anda considerando a possibilidade de melhorar o atendimento. Ele reconhece que tem um certo receio em investir nessa lavação sem analisar então melhor o seu desempenho com relação ao funcionamento do estabelecimento. Então, contratou o serviço para fazer uma avaliação a respeito da situação. Então, como tratar e analisar o problema? Então, dúvidas que são levantadas nessa conversa inicial e que o proprietário coloca, então, é que será que uma área de espera disponível para, no máximo, 4 carros, ela é suficiente para acomodar a clientela do sábado pela manhã ou estou perdendo clientes por falta de espaço? Então, essa é a primeira dúvida que o proprietário coloca para quem está analisando. Será que os serviços estão sendo prestados em um tempo aceitável? Ou será necessário contratar um novo operador para auxiliar nos períodos de alta demanda?
Então, no caso, para a definição do modelo, é fundamental que se saiba qual a frequência de chegada dos carros no estabelecimento. Então, aqui entra aquelas questões das variáveis aleatórias, né? Com que frequência chegam os automóveis e qual é o tempo gasto para a realização do serviço, que vão ser as duas variáveis aleatórias do sistema. Então, aqui vem mais informações do proprietário. Segundo as informações do proprietário, no período de sábado pela manhã, que é considerado crítico, ou seja, o período de mais movimento, os automóveis chegam mais ou menos a cada 10 minutos, enquanto o tempo de atendimento leva em torno de 15 minutos. No entanto, segue afirmando que às vezes acontece o contrário. O operador leva 10 minutos e os carros demoram mais para chegar. Então aqui a gente tem duas situações completamente opostas. Na primeira, eu tenho os carros chegando com uma frequência maior do que são atendidos. E na segunda, eu tenho um tempo de atendimento menor e uma frequência de chegada maior. Então, considerando as informações fornecidas por esse proprietário, né, então o sistema apresenta dois comportamentos completamente diferentes. Eu acabei de falar para vocês. Então, na primeira situação, a frequência de chegada ela é menor, então eles chegam mais rápido e são atendidos de forma mais lenta. E na segunda opção, eles chegam mais lentos e são atendidos mais rápido. Então, um sistema com esse comportamento de chegada a cada 10 minutos e 15 minutos de atendimento, em torno de 2 horas, a área de espera na fila já estaria lotada. Então, no período de 2 horas, chegariam 12 carros e seriam atendidos apenas 8, e, portanto, seria necessário mais espaço para que os carros esperassem o atendimento. Por quê? Porque eles estão chegando a cada 10 minutos, então 1 hora são 6 carros, 2 horas são 12 carros. E o atendimento, em 1 hora eu consigo atender 4, então em 2 horas ele vai atender 8. E os outros 4 vão ficar na fila. E aí acabou meu espaço de espera na fila. O recurso já se esgotou. Então, carros chegam a cada 10 minutos e levam 15 minutos para serem atendidos. Isso me dá 6 carros chegando por hora e 4 carros sendo atendidos, 2 carros, então, esperando na fila. Por outro lado, na segunda observação, quando a situação é contrária, a gente tem folga no atendimento, porque daí chegam 4 carros e são atendidos 6 carros em 1 hora, então não precisa esperar na fila. Então, completamente o contrário do que a situação inicial. Então, nesse caso, sobrariam área de atendimento, porque nem todos os carros precisam aguardar na fila, quer dizer, nenhum vai aguardar na fila com aquela situação. Esse tipo de problema tem 3 formas de serem analisados. Eu posso tratar pelo bom senso ou achometria, eu posso tratar através de fórmulas matemáticas utilizando a teoria das filas, e eu posso trabalhar através de um modelo simulado. Então, a achometria, apesar de ser a técnica de tomada de decisão mais utilizada no mundo, ela não permite ao decisor prever o que vai acontecer no sistema. Ela é baseada na adivinhação, é uma das técnicas de apoio à decisão mais empregadas e são necessários alguns dados da mesma forma que outras técnicas. Quer dizer, eu tenho que me basear em alguma coisa, mas eu tenho que
ter dados para tomar essa decisão. Se eu analisar só a primeira situação, dos carros chegando a cada 10, sendo atendido a cada 15, se eu observar só esse tipo de situação, eu vou precisar aumentar os recursos. Se eu olhar somente o outro tipo de situação, onde tenho menos carros e o atendimento mais rápido, eu não vou precisar de espera. Então, eu não posso olhar só para uma situação para outra. Eu tenho que ter uma amplitude do que está acontecendo no sistema. Então, por isso que é importante trabalhar com a amostragem, verificar todas as situações. Se o proprietário não tem a ideia de qual é o número de veículos que entram, que saem, talvez tenha que fazer a experimentação e coleta de dados para poder alimentar esse sistema. Então, considerando as informações fornecidas pelos proprietários, eu tenho aqui a situação A e a situação B, que foram aquelas duas situações já mencionadas, onde os carros chegam mais rápido e eles são mais demorados para serem atendidos, que vai causar congestionamento. Então, vou precisar de espaço em fila. Aumentar, então, a área de espera alugando o terreno do vizinho talvez seja uma medida precipitada, porque eu estou me baseando numa situação única. Contratar mais um empregado e comprar mais um elevador hidráulico e ambas as medidas acima. Obviamente que isso vai resolver essa situação, mas se a gente não tiver o conhecimento do funcionamento ao longo do tempo ou ao longo da semana, isso aqui pode ser então uma má decisão, porque ela não está analisando todos os aspectos comportamentais da operação da lavação de carros. A outra opção é utilizar técnicas de teoria das filas, onde eu tenho um conjunto de fórmulas matemáticas que me ajudam a compreender o funcionamento do sistema. Entre elas, eu posso calcular o tempo médio de serviço, o tamanho médio de fila, tempo médio de espera e a proporção de ocupação do operador. No entanto, esse tipo de técnica, ela trabalha e opera com tempos médios. E tempo médio também, a gente vai ver que não é a melhor situação que a gente pode desejar para fazer a avaliação de desempenho. Então, elas podem ser obtidas estimativas do proprietário a partir de uma amostra do sistema. Uma vez obtidas as estimativas para os tempos necessários, aplicam-se as fórmulas e então se chega às respostas desejadas. Um elemento importante é o reconhecimento então do tipo de sistema que está sendo modelado. Aqui, então, a gente tem um exemplo de tipo de sistema modelado. Eu tenho um sistema que a gente chama MM1, ele tem esse nome porque ele é um sistema de um único servidor. Então, existem inúmeras variações que exigem o emprego de diferentes formas. No caso do exemplo, então, ele é do tipo MM1. Este tipo de sistema é mais simples que o popular, tanto que o tempo decorrido entre as chegadas dos clientes quanto tempo gasto no serviço ocorram como um processo markoviano. Então, por isso que a sigla MM, ele compondo essa nomenclatura do tipo de problema sob a visão da teoria das filas. Nesse caso, considera-se que são tempos independentes um do outro e distribuídos segundo uma distribuição exponencial. Para completar a explicação, o algarismo 1 indica, então, a presença de um único servidor. Então, aqui a gente tem as fórmulas utilizadas para esse
sistema de um único servidor. Então, normalmente os sistemas do tipo MM1, eles têm as chegadas determinadas por um processo de uma distribuição de Poisson e os tempos de serviço determinados por uma distribuição exponencial. E aí vocês têm então ali as fórmulas para calcular o número médio de carros no sistema, o tempo médio gasto nesse sistema, a taxa média de ocupação desse servidor, e ali embaixo então vocês têm a letra lambda representando as taxas de chegada, dá para ver aqui pela figura, e a letra mi representando então a taxa de serviço desse sistema de fila única. Então, considerando que as minhas taxas de chegada podem variar entre 10, 12 e 15 minutos, com base no que o proprietário falou, né? Então eu posso ter 6, 5 e 4, dependendo por hora, né? Se chegar a cada 10, chegam 6 carros, se chegar a cada 12, chegam 5 carros, se chegar a cada 15, chegam 4 carros. E aí eu vou ter então o atendimento, vou considerar o atendimento 6 carros por hora, ou seja, 10 minutos para atendimento. Então aqui o que a gente fez? A gente construiu uma tabela considerando as 3 taxas de chegadas a cada 10, a cada 12, a cada 15 minutos e calculou então com aquelas fórmulas o número médio de carros no sistema, o tempo médio gasto no sistema e a taxa de ocupação do servidor. Então, se chegar 6 carros no sistema, esse sistema entra em colapso, né? Vai dar um erro na fórmula, ela vai tender, então, as taxas, o número médio de carros e o tempo médio gasto vai tender a infinito e o sistema vai ficar 100% ocupado. Se chegar um carro a cada 12 minutos, então eu tenho 50% de tempo médio. Não, eu tenho 5 carros em média no sistema. Eu tenho um tempo médio de 1 para ser atendido. E eu tenho, então, 83% de ocupação do servidor. Então, essa situação aqui já é uma situação crítica. Se eu recebo um carro a cada 15 minutos, isso que a gente está considerando o tempo de atendimento de 10 minutos, né? Que era o que estava no slide anterior. Então, se chega um carro a cada 15 minutos, o total de carros no sistema cai para 2. Eu tenho a metade do tempo que estava levando com 5 carros para que os carros gastam nesse sistema. E eu tenho uma taxa de ocupação de 66%. Então, a interpretação nesse caso é que a fila tende a crescer indefinidamente quando esse número de chegada aumenta, né? Chegando no limite de 100% de ocupação, quando chega um carro a cada 10 minutos dentro desse sistema de lavação. Então, aqui vem as desvantagens de usar esse método analítico, que são o uso de valores médios, né, de estimativas. Então, o uso de valores médios para calcular esse tipo de situação, ele pode levar então a conclusões imprecisas. Apesar de eu ter uma forma de calcular, eu estou me baseando numa média de uma observação de uma pessoa, sem ter certeza exatamente do comportamento daquele sistema de lavação.
Então, as fórmulas elas são apropriadas para algumas observações de um grande período. Se o sistema modelado funciona por um curto período, então é possível gerar um distanciamento entre as respostas real e as respostas obtidas no sistema analítico. Mas eu preciso observar um período maior de funcionamento desse sistema, essas médias não vão conseguir representar o que acontece realmente no sistema que está sendo avaliado, porque eu tenho valores muito diferentes de valores médios. Então, o ideal sempre é trabalhar com distribuições, né? Então, é extremamente complexa a possibilidade de analisar a variabilidade do sistema. Quer dizer, eu não consigo identificar a variabilidade do sistema quando eu trabalho com média. Tá? Então, o comportamento dinâmico estocástico ao longo do período, ele fica, então, prejudicado por causa do uso de valores médios. Então, a solução é utilizar modelagem e simulação. Então, se eu for usar um modelo de simulação, como é que eu vou lidar com isso? Então, a modelagem e simulação vai implicar num esforço computacional, né, no qual o programa vai executar uma série de instruções. Transmite ao usuário a nítida sensação de que o modelo possui um comportamento semelhante ao sistema real, né, e o controle da execução, então, permite ao analista a realização de diferentes experimentos. O experimento determina a possibilidade de estimar e concluir a respeito do comportamento respondendo às questões formuladas lá no início dessa apresentação. Então, as simulações manuais implicam na construção de tabelas, que são as tabelas de simulação. Então, o modelo de simulação vai depender do tipo de modelo utilizado para tratar o sistema e o tipo de resposta que se busca através dos experimentos. Então, as tabelas vão apresentar uma espécie de registro do comportamento dinâmico ao longo do tempo. Obviamente que usando tabelas, a gente não vai conseguir simular muito tempo, mas a gente já consegue ter uma compreensão do funcionamento desse sistema. Então, para construir a tabela do posto de lavação, emprega-se os mesmos elementos das abordagens anteriores, com exceção da situação A, que leva, né, à situação crítica dos cônjuges. Então, utilizando a situação B, serão empregados os valores semelhantes ao utilizado no exemplo, então, que a gente apresentou sobre teorias das filas. A diferença das abordagens fica por conta do uso dos valores não determinísticos, tanto para os tempos de chegada, e é que nós vamos representar por essa sigla, quanto para os tempos de serviço. Então, no modelo de teoria das filas foram empregados diferentes valores, mas em experimentos separados, né? Cada um deles, os valores médios permanecem fixos. Aqui a gente não tem valor médio, a gente tem valor a cada entrada no relógio na simulação. Na simulação, a gente vai fazer uma aproximação da realidade, então a variável taxa entre chegadas assume o valor 10, 12 e 15, mas de forma aleatória. E aí a questão de aleatoriedade, né, começa a aparecer nas nossas vivências aqui de simulação. Então, assume-se que o sistema pode apresentar 3 possíveis valores com as mesmas probabilidades, ou seja, a probabilidade de 1 para 3. Então, eu posso ter a mesma proporção de valores em situação diferente. Uma hora vai chegar a 10, uma hora vai chegar a 12, uma hora vai chegar a 15. Então, isso vai ser aleatório. Da mesma forma, para o tempo de serviço ou tempo de atendimento, eu também vou ter valores randômicos variando de 9, 10 e 11, com a mesma probabilidade de 1 para cada, de 1/3, ou seja, 30% pode ser 9, 30% pode ser 10 e 30% pode ser 11.
Então, aqui as probabilidades, né? Eu posso ter a ocorrência dessas proporções, desses valores. Então, minha dúvida é o tamanho da área de espera disponível, o tempo de realização desse serviço e a necessidade de contratar, então, mais um operador. As respostas exigem estatísticas e aqui eu preciso, então, calcular o número de carros esperando na fila, o tempo gasto no sistema por cada um desses clientes e a taxa de ocupação do servidor, ou seja, o operador, né? Ou seja, o tempo que esse operador ficou trabalhando e o tempo que ele ficou ocioso. Então, para calcular essas estatísticas, eu vou precisar fazer, né, então, uma simulação através da tabela. Então, para calcular o número de carros esperando na fila, eu preciso monitorar de forma constante a área da fila e para calcular o tempo do cliente no sistema, eu preciso guardar o tempo de chegada de cada um. Posteriormente, quando de sua saída, verifica-se que em que momento ocorre essa saída. E a partir daí, então, subtraindo da chegada para saber o tempo de permanência de cada cliente no. Então, aqui para a gente entender como é que a gente vai construir a tabela. Um carro chega às 10 e sai às 10h25. Então, o tempo de permanência é 10h25 menos 10. 25 minutos vai ser armazenado como o tempo de permanência do cliente no sistema. Uma lista com todos os atendimentos do sistema permite posteriormente verificar, né, quem dependeu menor, quem gastou mais tempo no sistema, né, e qual foi a média de permanência desses clientes no sistema que eu estou analisando. Então, para calcular a taxa de ocupação do operador, é necessário verificar que parcela do tempo da operação do sistema, né, que ele encontra ocupado e qual é a parcela do tempo durante essa simulação que ele ficou livre, ou seja, que ele não atendeu ninguém. Então, o operador só vai ter essas duas opções, ou ele vai estar ocupado ou ele vai estar livre. E uma é complementar da outra. Se ele está 80% ocupado, ele está 20% do tempo livre. Acumula-se então todos os períodos de tempo que o operador está no estado livre e ao final da simulação se faz a relação tempo livre sobre o tempo de simulação e se obtém então o percentual de tempo livre e o seu complemento é então o tempo de ocupação do servidor. Então nós vamos construir a tabela de simulação em um período equivalente aos trabalhos do sábado, né, considerando o turno matutino, composto abrindo às 9 e fechando ao meio-dia. Então, a partir dessa informação, a gente percebe que tem que simular por 3 horas ou 180 minutos nessa tabela que a gente vai construir. Então, a gente para a partir de que atinge o tempo das 3 horas. Então, esse é o período, então, que vai ser simulado. Então, vamos lá. Vamos tentar montar a tabela aqui, direto com vocês. Vamos ver se eu consigo fazer com a minha mesa. Então, o tempo de chegada no relógio, então, vocês têm aqui na tabela a quantidade de clientes, os tempos entre as chegadas, de acordo com aquela proporção de 30%, os tempos de serviço, também de acordo com a proporção. E aqui, imaginando que esses tempos, então, foram sorteados, né, entre os 3 valores, e essa aqui é a lista dos intervalos de tempo que chegaram os 15 primeiros veículos.
e a lista do atendimento dos 15 automóveis, né, na lavação no período da simulação. Daqui a uns dias a gente vai então estudar como que a gente chega nesses valores, como que a gente vai botar a aleatoriedade para que esses valores então não sejam uma proporção e sim sejam baseados numa distribuição. E aí a gente vai precisar daqueles conteúdos lá de estatística que eu comentei na aula Se Engana com vocês. Então, se o tempo de chegada foi 15, imaginando que a simulação começou no tempo 0 e começou a correr o relógio, esse primeiro automóvel chegou na lavação no tempo 15. Ele foi atendido, levou 11 minutos. Qual foi o início do serviço no relógio? Foi o tempo que ele chegou, 15. Tempo de clientes na fila. Se ele chegou no sistema, o sistema estava sem ninguém, então é 0, não tinha fila. Tempo final do serviço no relógio. É o 15 mais 11, 26. Tempo do cliente no sistema. Qual foi o tempo que esse cliente permaneceu no sistema? Ele permaneceu no sistema 11. E o tempo livre do operador? Bom, o operador ele estava livre antes desse primeiro cliente chegar. Então, ele tem 15 minutos de tempo livre. O segundo cliente chegou 12 minutos depois. Então, o tempo de chegada do relógio desse segundo cliente é 27, 12 depois dos 15. O tempo de serviço são 10. Então, o tempo de início do serviço do cliente, 2. Então, o sistema estava ocupado até o 26. No 27, ele estava livre. Então, ele começou a ser atendido no que ele chegou, 27. Não tinha fila, tempo 0. Tempo final do serviço no relógio é o tempo que ele começou a ser atendido, mais o tempo de atendimento, então 37. Tempo do cliente no sistema, esse cliente permaneceu 10. Tempo livre do operador, o operador estava livre no 26, começou a trabalhar no 27, então ele teve 1 minuto de descanso. O terceiro cliente chegou 10 minutos depois, então ele chegou no sistema no 37. O que acontece no 37? Estava finalizando o atendimento, né? Então ele começou a ser atendido 1 minuto depois. Não, mentira, ele começou a ser atendido no 37, no que ele chegou. Não pegou fila. Vamos arrumar ali. Não pegou fila, saiu 9 minutos depois da... Onde mexer com essa canetinha? 46. Tempo de permanência 9. Aqui é 0, porque o operador terminou o serviço, já começou a atender o outro e não teve fila. 10 minutos depois chega o quarto cliente, então chega no 47. Começou a ser atendido no 47. Não tinha fila, porque o atendimento terminou no 46. Permaneceu 10 sendo atendido, então finalizou no 57. Tempo de permanência no sistema foi 10. E o tempo livre do operador, de novo, somou 1 minuto. 12 minutos depois chegou o quinto cliente. Então dá 9,59. Começou a ser atendido no 59, porque o sistema estava, o 57 estava ocupado, então de novo não teve fila. Tempo final do serviço no relógio, 59 mais 9,
68. Tempo de permanência é o tempo de atendimento, porque não teve fila. E o tempo livre do operador, 2. 15 minutos depois, chegou o 6º cliente. 15 mais o 59, então foi no tempo 74. 74 não tinha ninguém sendo atendido, então ele começou a ser atendido no 74. Não tinha fila ainda. O tempo final do serviço no relógio é o 74 mais 10. Tempo que permaneceu é o tempo do serviço. E o tempo aqui ocioso, né? Então é do 68 ao 74, são 6. O 7º chegou 10 minutos depois. 10 minutos depois, então, estava terminando o atendimento. Já começou a ser atendido, não teve fila. No mesmo instante, né? Chegou, já foi atendido. 11 de atendimento, então aqui vai a 95. Tempo de permanência não teve fila ainda, então é o tempo de serviço. E 0, o tempo livre do operador. 12 minutos depois, então 84 mais dá 96. 96 não tinha fila, foi atendido. 96 mais 9, ele saiu no 105. Tempo de atendimento total do sistema, não teve fila. Tempo livre do operador aqui, 1 minuto. O próximo chegou no 106. Começou a ser atendido no 106, não tinha fila. Terminou o atendimento no 117. Tempo sem fila, tempo ocioso 1. 10 minutos depois, então no 116, chegou o cliente número 10. Aqui, o serviço foi liberado só no 117, então ele começou a ser atendido no 117, então teve 1 minuto de fila. Tempo final do serviço, 117 mais 10. E aqui vem a diferença. Então, o tempo do cliente no sistema é o 10 do tempo de serviço mais 1. Então, aqui é 11. Então, a fila vai somar com permanência no sistema. 0 tempo ocioso, porque daí formou fila. O operador não teve folga. Aqui vai somar mais 10 de chegada. 126, o serviço só liberou no 127, então aqui de novo teve 1 minuto de fila. 127 mais o 11 vai sair no 138. E a permanência, então, atendimento mais fila, aqui 0 de novo. 126 mais 12 de chegada, então ele chegou no 138. Começou a ser atendido. Logo que chegou, liberou o sistema.
0 fila, 138 mais 9 saiu no 147, teve 9 e 0 aqui. 138 mais 15, então aqui o 13º chegou no 153, começou a ser atendido no 100. Ui, perdão, perdi aqui o fio da... Começou a ser atendido quando chegou, porque não tinha fila. O sistema estava livre desde o 147, dá 3 mais 3, 6. 153 ele vai sair no 163. E aí, então, permanência, não teve fila, é o total do serviço. 153 mais 12, chegou em 165 no relógio. Começou a ser atendido no 165 no relógio, 0 fila. 165 mais 9, ele saiu no 174, 9 de atendimento. Aqui, tempo livre são 2. E o último, que a gente já vai ver por que esse é o último. Porque, na verdade, eu não sei quantos clientes ele ia atender, né? Ia ser de acordo com o tempo das 3 horas de simulação. Então, a simulação tem que estar se aproximando das 3 horas de medição. Então, são 165 mais 12, eu tenho a entrada dele no 177. Começou a ser atendido no 177, não tinha fila. 177 mais o tempo de serviço, então 180 minutos era o que a gente tinha que simular, nós estamos aqui finalizando 188. Aqui 11 de serviço e tempo livre 174 até o 177, dá 3. Então aí nós temos a parada da simulação em função do tempo. Eu atingi o tempo do relógio, o mínimo era, tinha que simular até 180, chegamos a 188, então ele vai ser a parada da simulação. São as nossas 3 horas que a gente queria testar. Certo? Então, a partir desses dados agora, a gente tem as estatísticas para medir. A gente vai fazer o somatório dos tempos livres, a gente vai fazer o somatório dos tempos de atendimento, a gente vai fazer o somatório de filas e clientes que ficaram na fila, para poder calcular as estatísticas com base naquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, certo? Então, aqui vocês têm as fórmulas, então, para calcular, as estatísticas depois que a tabela for construída. Então, eu tenho o tempo médio de espera na fila, onde eu vou fazer o somatório dos tempos de espera na fila, dividido pelo total de clientes atendidos, no período total da simulação. Depois eu tenho a probabilidade de um cliente esperar na fila, vai ser o número de clientes que esperaram na fila sobre o número total de clientes que foram atendidos naquele período. Eu tenho a probabilidade do operador estar livre, então eu faço o somatório do tempo livre do operador sobre o tempo total da simulação. Então aqui eu vou ter um valor de porcentagem, e aí o complemento dessa porcentagem seria o tempo ocupado. Então aqui eu tenho e vou medir o tempo livre. Lembre que o tempo total ocupado mais o tempo total livre tem que dar 100% do tempo de simulação. Então é uma proporção de quanto que ele ficou livre e quanto que ele ficou ocupado. Tempo médio de serviço, então, somatório dos tempos de serviço de cada cliente sobre o número total de clientes.
e o tempo médio gasto no sistema, despendido no sistema, que vai ser o somatório dos tempos no sistema sobre o total de clientes. Então, aqui vocês têm os cálculos com base naquela tabela que a gente construiu, né? Para verificar, então, o funcionamento do posto de lavação com aquelas informações lá. Então, o tempo médio de espera na fila foram 2 minutos, né? Só 2 clientes e 2 minutos sobre 15, deu 0,13 minutos de tempo médio de espera na fila. Opa, desculpa. A probabilidade de um cliente esperar em fila, então foram 2 clientes sobre 15 do total atendidos, então isso corresponde a 13%. Probabilidade do operador livre, soma todo o tempo livre do operador, deu 38 minutos sobre o tempo total de simulação, então isso deu 20%. Isso quer dizer que 80% do tempo ele esteve ocupado. Tempo médio de serviço, a gente soma o total de tempo de serviço, né? E aqui não é o tempo de permanência, o tempo de permanência é aqui embaixo. Então, aqui é o tempo de serviço e a permanência é o serviço mais fila, né? Pode ver que só 2 minutos de fila, então é a diferença de um para o outro. Então, aqui eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, né? Similar a esse da aula. Então, vocês têm a tabela os tempos de chegada, com a diferença que essa tabela de tempo de chegada, ela já está acumulando, ela não é o tempo entre as chegadas, ela já é o tempo no relógio. E aí vocês vão ir calculando e montando a tabela de simulação, então vocês têm aqui o tempo de chegada e o tempo de atendimento, e aí vocês vão executar uma tabela similar daquela ali apresentada na aula. Então, o objetivo é realizar uma simulação manual do processo apresentado. E aqui eu estou pedindo uma tabela orientada a eventos. Essa tabela não precisa fazer, tá? Por enquanto. Então, nós vamos focar na tabela exatamente igual à da aula, onde vocês vão realizar, então, esse exercício aqui, que é a tabela da visão do estudante, que podem colocar o mesmo cabeçalho da tabela da aula, né? Não precisa exatamente ser esse aqui, mas podem replicar ali o que foi feito na aula para aqueles tempos de chegada no relógio e tempos de atendimento ou tempo de serviço. Essa aqui de baixo, que é a visão do professor, que é a descrição orientada a eventos, seriam a ocorrência dos eventos. Então, essa aqui nós vamos deixar para fazer mais adiante. Hoje nós vamos se concentrar na tabela similar à que foi feita na aula. E aí, se vocês observarem, cada etapa do exercício vai acrescentando um processo na simulação. Então, vocês começam com um processo simples e aí o aluno vai saindo de uma etapa e vai passando para outra. Então, aqui tem a segunda etapa. E aí, o que vocês podem fazer porque vocês vão precisar dos tempos da tabela anterior, né? Podem fazer no Excel e ir acrescentando, então, essas etapas e ir fazendo cada uma das etapas dependendo da anterior. A minha sugestão, então, é que vocês façam o modelinho com o diagrama antes, para poder compreender como que é o funcionamento do exercício, né? Como que seria o modelo para esses processos todos. Embaixo vocês têm o que precisa calcular. Daí aqui a gente utiliza as mesmas fórmulas do exercício que foi passado na aula.
mais uma etapa então, e aí vocês vão acrescentando. E finalmente a quarta etapa, vocês podem ver que o exercício ele é bem extenso, tá? Nessa quarta etapa aqui é para aumentar os recursos, então aqui nesse caso é para fazer o comportamento do setor de atendimento. E aí aqui vocês vão fazer só para a primeira etapa, etapa professor, tá? No caso, como que funcionaria se aquela sala, aquele processo tivesse 2 professores para atender. E aí na verdade ele está pedindo para calcular de todo o modelo. Mas nós vamos calcular então só os tempos para 2 professores, considerando o primeiro exercício. Então, essa quarta etapa aqui, eu estou sugerindo que vocês façam um pouco diferente do que está aqui, que é então, porque vai dar uma confusão ali, vocês vão talvez se perder um pouco, como é que faz o escalonamento dos professores, né? Então, vamos usar assim, o primeiro professor livre é o que atende o aluno que está na fila. E aí depois nós vamos corrigir, então, tirar as dúvidas, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Tentem fazer o primeiro exercício aqui, que é o mais simples. Outra sugestão seria pegar a tabela ali que eu fiz do exercício da aula e vocês mesmos criarem ela e irem tentando fazer sozinhos para ver se entenderam bem ali acrescentar aqueles valores. Por enquanto, então, os tempos entre as chegadas e os tempos de atendimento são fornecidos, né? Então, vocês não precisam ainda calcular as distribuições. Eu acho que eu fico por aqui então e aguardo depois para a gente tirar essas dúvidas aqui desses exercícios, tá? Então, tentem fazer dúvidas, colocar no fórum, né? E qualquer coisa na quinta-feira tem horário de atendimento naquela salinha lá do JITS, vocês também podem utilizar para tirar dúvidas do exercício. Obrigado e até a próxima aula.